Bem-vindos ao Pode Ouvir. Para nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num clássico absoluto. Uma daquelas obras que, de tão curtas, parecem simples, mas que deixam uma marca para sempre. A Metamorfose, de Franz Kafka. E tudo começa, com uma das frases de abertura mais famosas e desconcertantes da literatura. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. É uma frase que joga a gente direto no absurdo, sem nenhuma preparação. Não tem explicação, não tem causa, simplesmente aconteceu. E a partir daí, o nosso trabalho é entender o que vem depois. Exato. A nossa missão aqui é justamente essa. A gente não vai só recontar a história, que muita gente já conhece, vamos tentar decifrar o que essa transformação bizarra realmente significa. O que acontece quando o inexplicável, o absurdo, invade a vida mais comum, mais rotineira que se possa imaginar. E o que é genial em Kafka é a reação inicial do Gregório. Ele não grita de horror, ele não questiona a realidade. A primeiríssima preocupação dele é meu Deus, eu perdi o trem das 5. Ele está preocupado com o trabalho, com a bronca que vai levar do chefe. É quase cômico, sabe? De uma forma terrivelmente sombria. E isso já nos joga direto no primeiro grande tema, A desumanização pelo trabalho. O corpo dele é um pesadelo. O texto descreve o dorso duro como uma armadura, o ventre marrom, aquelas perninhas que se agitam sem controle. Incontroláveis. Mas a mente dele ainda está presa na engrenagem, na rotina. Ele odeia o emprego de caixeiro viajante, o chefe, a comida ruim na estrada. Mas ele é a única coisa que sustenta a família. Ele é o Gregório, o provedor. E essa dívida que ele está pagando, uma dívida dos pais, é a chave para entender tudo. Muito antes de ter um corpo de inseto, ele já tinha sido reduzido a uma função, sabe? A um ativo financeiro para a família. A existência dele já era instrumental. Então, a metamorfose física é só a manifestação externa de algo que já estava acontecendo. Perfeito. Uma desumanização que já estava em curso há anos. Ele já se sentia um verme no sistema. E essa desconexão entre a mente dele, que ainda é humana, ansiosa, e o corpo monstruoso, cria essa situação absurda. Quando a família e, pior, o chefe de escritório chegam na porta dele, a comunicação quebra totalmente. A voz dele, como o texto diz, virou um guincho chirliante. Um barulho animal. Ele tenta se explicar, dizer que vai se levantar, que vai trabalhar, mas tudo que eles ouvem é "Gequé". Esse ruído e a chegada do chefe é o que dispara o primeiro grande conflito. O discurso do chefe é muito revelador. Ele não pergunta se o Gregório está doente ou se precisa de ajuda. Não, nada disso. Ele fala de negligenciar obrigações, de desempenho insatisfatório. Ele até insinua que o Gregório possa ter roubado dinheiro. Ele representa a lógica fria do sistema. Se você não está produzindo, você não tem valor. Não existe humanidade nessa equação. O clímax desse primeiro momento é terrível. O Gregório, com um esforço sobre-humano, consegue girar a chave com a boca, se machucando todo, e abre a porta. E a reação é de puro horror. Nossa! A mãe desmaia, o chefe recua apavorado, e o pai. O pai primeiro chora, mas logo depois ele fecha os punhos com uma expressão cruel. É o primeiro sinal de que a violência vai virar a nova linguagem dessa família. É a rejeição absoluta. Gregório tenta apelar para a antiga identidade dele, a de funcionário leal, mas a aparência dele anula tudo. Isso é o puro absurdo, É o conflito entre a nossa busca humana por lógica, por sentido, e um universo que é totalmente indiferente e irracional. É a razão dele se chocando contra a realidade irracional do corpo. E essa primeira parte termina com uma violência brutal. O pai o expulsa de volta para o quarto usando uma bengala e um jornal como se estivesse enxotando um bicho. Exato. Gregório fica entalado na porta, se fere gravemente e é empurrado para dentro. A porta se fecha, fim do contato com o mundo. A questão que fica é, se o trabalho o rejeitou, será que a família vai ser o refúgio dele? E aí que a história fica ainda mais sombria, porque a gente entra num segundo grande tema, a metamorfose da própria família. No começo, especialmente a irmã, a Gretchen, parece assumir um papel de cuidadora.
É a única que entra no quarto, que leva comida pra ele. Mas até esse cuidado já é meio distanciado, né? Ela não olha para ele diretamente. Traz uma bacia de leite com pão, que era a comida favorita dele, mas ele sente repulsa. Isso me faz pensar. Essa mudança de paladar é só biológica ou é também psicológica? Ele está aceitando a nova natureza dele? É uma ótima pergunta. Eu acho que são as duas coisas. O corpo dele mudou, mas a família também já o está tratando como outro. A Gretchen descobre que ele agora gosta de resto de comida, de coisas estragadas, e ela começa a servir isso para ele. Ela limpa o quarto, mas com uma vassoura, mantendo distância. É um cuidado que reforça a alienação. Exato. Reforça a alienação, não diminui. Ela cuida do inseto, não do irmão. Enquanto isso, o Gregório descobre coisas novas, tipo, novos prazeres. Ele começa a rastejar pelas paredes, pelo teto. O texto diz que ele se sente mais livre suspenso lá em cima do que no chão. É um paradoxo incrível. Ele encontra uma nova forma de liberdade dentro da própria prisão. Totalmente. E, enquanto ele explora essa nova existência, a família passa pela sua própria transformação. Eles são forçados a voltar a trabalhar. O pai, que antes era um velho cansado, agora veste um uniforme de contínuo de banco, parece mais jovem, mais enérgico. É verdade. A mãe costura para fora, a irmã arranja um emprego. Eles descobrem que conseguem sobreviver sem o Gregório. Pior, talvez eles comecem a florescer sem ele. E é a Gretchen, a antiga cuidadora, que inicia o próximo ato de violência simbólica. Ela decide que, para o Gregório ter mais espaço para rastejar, eles deveriam tirar todos os móveis do quarto. E a mãe hesita. Sim, a mãe tem um momento de lucidez. Ela diz algo como, se a gente tirar os móveis, não estamos mostrando para ele que desistimos de qualquer esperança. Esse é um ponto de virada crucial. A mãe ainda se agarra a uma memória do Gregório humano. Mas a Gretchen, que é mais prática e talvez mais ressentida, insiste. Para ela, o quarto não é mais de um ser humano, é o covil de um bicho. E o Gregório, ouvindo tudo isso, entra em pânico. Ele percebe que estão tirando os últimos vestígios da humanidade dele. É desesperador. E no ato de desespero, ele se agarra a um quadro na parede, uma gravura de uma mulher com chapéu de pele. É o último objeto que o conecta com o passado dele, com os desejos, com a identidade. Ele pressiona o corpo contra o vidro para proteger o quadro. A cena que se segue é caótica. A mãe entra, o vê na parede e desmaia. A Gretchen grita Gregório. É a primeira vez que ela o chama pelo nome em muito tempo, mas é um grito de acusação, não de reconhecimento. Sim, o tom é outro. E a situação escala. O pai chega em casa. Ele não é mais o homem frágil do início, ele é uma figura de autoridade, de uniforme, e interpreta a cena como um ataque do Gregório. E ele começa a bombardear o Gregório com maçãs. Uma delas acerta em cheiro e fica cravada nas costas dele. É uma ferida que nunca vai cicatrizar e que vai lentamente matar ele. Essa maçã é um símbolo muito poderoso. Poderosíssimo. É a violência do pai, a rejeição final, cravada literalmente no corpo dele. É quase bíblico, né? A fruta da condenação. É o momento em que a família, representada pelo pai, decide ativamente que ele é um monstro, que precisa ser subjugado, não um filho que precisa de ajuda. A transformação da família em seus algozes está quase completa. Isso nos leva à parte final, ao declínio. A ferida da maçã infecciona, Gregório mal consegue se mover, ele se torna, nas palavras do texto, um velho inválido. E o tratamento da família reflete isso. A irmã já não limpa mais o quarto com o mesmo cuidado, ela joga a comida de qualquer jeito, o quarto dele vira um depósito de lixo da casa. A degradação do espaço dele espelha a degradação física e social. E a humilhação final vem quando a família, precisando de dinheiro, alugam um dos quartos da casa a 3 inquilinos. E esses homens são obcecados por ordem e limpeza, o oposto exato do que o Gregório se tornou. É a invasão final. Os inquilinos tomam o centro da casa, a sala de jantar. A família Sansa passa a comer na cozinha, servindo eles. Eles viram empregados na própria casa, enquanto Gregório é o lixo escondido no quarto dos fundos, o segredo vergonhoso. Mas aí temos um último, belíssimo e trágico momento de humanidade.
Uma noite, a Gretchen está tocando violino para os inquilinos. E a música atrai o Gregório. Sim. Ele se arrasta para fora do quarto, coberto de poeira, de restos de comida, não por fome ou curiosidade, mas por uma profunda conexão com a música. Ele pensa, seria eu um animal se a música me comove tanto? É de partir o coração. Naquele momento ele transcende a forma física dele. Ele sonha em levar a irmã para o quarto dele para que ela toque só para ele, sabe? Para protegê-la daquele mundo indiferente. É a sua última tentativa de conexão, de amor. Mas a aparência dele destrói tudo. Os inquilinos o veem e sentem nojo. Eles anunciam que vão embora sem pagar, o caos se instala, e é aqui que a Gretchen, a irmã que um dia cuidou dele, dá o golpe de misericórdia. Não com uma maçã, mas com palavras. Ela se vira para os pais e diz, se referindo ao Gregório não como ele, mas como aquilo. Isto. Temos que nos livrar disto. E aí vem a frase mais devastadora do livro. Se isto fosse o Gregório, ele já teria percebido que seres humanos não podem viver com um bicho como este e teria partido por vontade própria. É a sentença de morte. Com essa frase, ela não apenas o desumaniza completamente, mas o culpa pela própria condição e pela miséria da família. Ela reescreve a história transformando o sacrifício dele num fardo egoísta. Ela argumenta que o verdadeiro Gregório não existe mais e, portanto, eliminar aquilo não é um assassinato, é uma necessidade. E o Gregório ouve tudo. E ele concorda. Ele entende que precisa desaparecer. Ele se arrasta de volta para o quarto, a porta é trancada pela irmã e ele morre pacificamente durante a madrugada, pensando na família com ternura e amor. A última ação dele é um ato de sacrifício, o mesmo que definiu a vida humana dele. A reação da família à morte dele na manhã seguinte é o que confirma a transformação deles. Não tem luto, tem alívio. A empregada varre o corpo seco dele como se fosse lixo. O pai diz, graças a Deus. E eles expulsam os inquilinos e, pela primeira vez em meses, saem de casa juntos. Não para um funeral, mas para um passeio no campo. A cena final é quase obscena na sua normalidade. Eles pegam um trem, fazem planos para o futuro, falam de arranjar um apartamento menor e melhor, e os pais reparam como a Gretchen se tornou uma jovem bonita e cheia de corpo, e pensam que já é hora de arranjar um bom marido para ela. É o ciclo se reiniciando. A Gretchen está pronta para tomar o lugar do Gregório como o novo ativo da família, através de um casamento vantajoso. A morte dele não foi uma tragédia para eles, foi uma libertação. Eles só puderam florescer, ter um futuro depois que se livraram do fardo do passado que era o Gregório. E assim, com a morte dele, a metamorfose da família se completa. Eles se tornaram sobreviventes pragmáticos que construíram o futuro deles sobre o cadáver esquecido do filho. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A metamorfose do Gregório foi física, bizarra, instantânea. Mas talvez a transformação mais profunda e mais perturbadora não tenha sido a dele. Talvez tenha sido a da família, que ao longo de meses se transformou lentamente, passando de um grupo dependente, unido pelo sacrifício de um filho, para um trio eficiente e aliviado, pronto para seguir em frente. A pergunta que Kafka deixa no ar é, no fim das contas, quem realmente se tornou um monstro?